mais uma segunda-feira, mais uma semana de programa Elas, contando histórias. Ficamos um período contando aqui, falando sobre a nossa convenção empresarial que aconteceu no litoral do Paraná. Foi um evento realmente fantástico, vocês acompanharam conosco no programa Elas, mas nós estávamos já com saudades de contar histórias. E começamos novamente a nossa série de programas contando histórias de empresários, empreendedores e pessoas que acreditam no litoral do Paraná. E hoje estamos com uma presença muito significativa para nós do programa Elas com eles, como vocês sabem, às vezes a gente tem o quadro com os homens que são também tão importantes para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. E estamos hoje no estúdio do programa Elas com a presença do Dr. Jeffrey Wolzman, que está no litoral já há algum tempo e vem contar um pouco da história dele e de tudo que ele tem feito, não só pela sua profissão, pelo desenvolvimento da sua família, mas também pelo desenvolvimento social da nossa cidade, se envolvendo com muitas entidades, e a gente gosta muito disso e de contar tudo isso e o quanto esse tipo de atitude de envolvimento pode, de fato, fazer movimentos muito significativos na nossa região do litoral. Então, muito obrigada, Dr. Jeffrey, por estar conosco aqui no programa Elas, deixar os seus negócios, as suas agendas, para contar um pouquinho da história desse homem que vem fazendo história em Pontal do Paraná e no nosso litoral. Gratidão. Eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa história, quem sabe incentivar o pessoal um pouco mais também a fazer boas ações, criar conexões e pensar no bem do município. Que maravilha! E é muito bom trazer o Dr. Jeffrey aqui, porque nós temos, as pessoas que nos conhecem um pouco mais próximo, nós temos uma relação muito mais próxima do que esse relacionamento profissional. A sua esposa já esteve conosco também, a Marcela, contando um pouquinho do seu envolvimento dela com a família, com as instituições que a gente também faz parte, né, com o nosso Rotary Club Pontal do Paraná União, com outras entidades também que o Dr. Jeffrey vai estar contando. Então, realmente é uma pessoa de valor, e pessoas de valor merecem o destaque. E para a gente contar histórias de valor, a gente vem do Era Uma Vez, então agora deixo com você, Dr. Jeffrey, conta para nós o Era Uma Vez aí. Quem é o Jeffrey antes de ser o Dr. Jeffrey? Jeffrey é um menino que nasceu em Curitiba, uma família, pai, mãe, 2 irmãos, avós, bisavós, que sempre esteve muito ligado a muitas pessoas. Isso é uma coisa que marca, acho que, minha vida. Sempre pessoas comentaram muito que eu sempre estive envolvido com muitas pessoas. Tanto em colégio, como futuramente na faculdade, né? E isso sempre me atraiu de alguma forma. Estar envolvido, obviamente, a gente quando é menor, a gente não tem muita ideia do porquê esses envolvimentos, mas eu acredito hoje em dia que foi um treinamento para a minha vida, sendo bem sincero. No colégio, por exemplo, quando eu estudei em Curitiba, o colégio que eu estudava fazia muita visita a orfanato, a asilo, a creches, né, de pessoas menos favorecidas, e eu sempre gostei de participar disso. Eu ia, me divertia, aproveitava para fazer um tipo de visita ali, né, com o propósito de levar, às vezes, alegria para essas pessoas, e sempre gostei muito bem disso. Chegando na faculdade, né, resolvi fazer direito. Falo para o pessoal que é complexo essa escolha, mas na faculdade também foi uma questão que eu sempre me envolvi muito com grupos de pessoas que têm um propósito, digamos assim, para fazer alguma coisa dentro da faculdade. Obviamente, no começo, a gente vê a faculdade, tem muito estudo, mas ao mesmo tempo você quer ser um pouco mais extrovertido, né? Porque não dá só do estudo você viver. Acabei me envolvendo ali com o pessoal de bateria, que tem a torcida para jogos jurídicos, esse tipo de coisa, e acabou em algum momento me levando para dentro da Atlética, graças a um amigo meu que era presidente da Atlética na época, e comecei a olhar de uma forma diferente aquilo, né? Falei, gente, tem um pessoal aqui que vai, acompanha jogo, organiza festa, esse tipo de coisa, mas tem um trabalho muito grande por trás que muitas pessoas não sabem, que é a organização de evento e a organização de atleta, compromisso com atletas, esse tipo de coisa, e aquilo me interessou muito.
Mas enfim, voltando um pouco para minha família, né? Tive meus pais divorciados quando eu tinha, acho que 12, 13 anos. Esse foi um marco um pouco importante na minha vida. Levou minha vida a ter alguns rumos muito complexos, assim, porque é algo que você não sabe lidar. Minha mãe não soube lidar muito sobre isso também. Meu pai se distanciou um pouco e acredito que isso talvez tenha me levado a um amadurecimento um pouco diverso, mesmo muito, muito jovem. Porque, querendo ou não, você tá com a tua mãe tendo que enfrentar os problemas dela e você, obviamente, eu era pequeno, não sabia muito como lidar com aquilo, mas aquilo de uma certa forma foi me deixando um pouco mais duro, como é que eu posso dizer assim, com relação à própria vida. Tá? Então acho que esses são pontos que marcaram bem minha vida. Tá? A questão do divórcio dos meus pais, que acabou de uma certa forma me preparando para a vida. A questão da minha base de estudos, que eu acho que foi muito importante, porque de uma certa forma, além de me dar uma parte de estudo ali no sentido de ir bem em estudos, também me direcionou para ver que não é só aquilo que você consegue de uma certa forma lidar com o estudo e ao mesmo tempo fazer um algo a mais e que aquilo tem que ser benéfico de uma certa forma. E a faculdade, né? Que eu tive uma virada de chave muito grande. Eu entrei uma pessoa na faculdade e saí outra. Que interessante, né, Jeffrey? Porque Sim. quando você fala dessa responsabilidade, eu me vejo um pouco na tua história também sou, né, fruto de um casamento que não deu certo, né, dos meus pais, e eu acho que talvez para o homem tenha um significado ainda um pouco distinto, porque os homens há alguns anos atrás ainda tinham uma certa responsabilidade pelo lar, e aí de repente também você se vê nessa condição, ainda mesmo menino, mas talvez nessa responsabilidade ali de estar sendo o amparo naquele momento para tua mãe, e isso talvez tenha de fato te tornado essa pessoa, como você fala, talvez uma casquinha diferente ali, justamente pela proteção, talvez, né? Isso. Por isso que eu gosto muito do programa Elas por conta disso, que a gente pode entender as histórias das pessoas e aprender a não julgar as pessoas, e sim compreender as pessoas, isso é muito legal. Com certeza. E, Jeff, eu queria que você contasse para nós como vem a escolha do direito na tua vida, como vem a escolha por esse curso que faz essa virada de chave. É muito complexo porque eu não sei direito de onde surgiu o meu amor pelo direito, sendo bem sincero. Eu, quando era pequeno, meu sonho era ser bombeiro. Nada a ver com o direito, né? E em algum momento dentro do ensino médio, eu comecei a ter algum tipo de contato, mas nada muito próximo, porque eu tenho uma tia que se formou em direito, mas eu não tinha aquela proximidade com isso. E começou a me despertar, me despertar. E eu lembro até hoje que eu conversei com um rapaz que ele era escrivão da polícia e comentei que eu estava pensando em fazer direito. E ele me questionou uma coisa que na época não fez sentido para mim. Ele falou: "Você gosta de história?" Eu falei: "De história?" Ele falou: "É." Eu falei: "Gosto." Ele falou: "Então você vai se dar bem. Porque querendo ou não, você tem que estudar a história das coisas, né?" E só que não é isso, não é só no direito. Tudo que você vai estudar hoje em dia, geralmente tem uma cadeira ali, né, da história de tal modalidade. E não foi diferente no direito. E eu acho que eu peguei um gosto meio leve pelo aquilo, mas eu botei na minha cabeça que eu queria fazer. Então não tem eu tive alguém que me incentivou a fazer direito. Não, eu botei na minha cabeça que advogar era legal, que era uma profissão que ajudaria os outros, porque eu sempre pensei muito nessa questão de ajudar de alguma certa forma, e querendo ou não, o direito é isso, né? A gente, na grande maioria do nosso trabalho, a gente pega conflitos e tenta resolver da melhor forma possível. E o gosto surgiu por aquilo e embarquei e nunca mais quis sair. E faz todo sentido com a pessoa que nós vamos contar depois do nosso intervalo aqui. Na minha cabeça já está fazendo todo sentido aqui. Jeffrey, nessa história toda que você conta para nós resumidamente, pessoas que foram significativas para você, né, nesse breve relato que você faz da tua vida como homem, e que você queira agora fazer referência. Vamos lá. Começando pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai, da forma dele, com certeza me ensinou muita coisa. Tanto o que fazer e o que não fazer, digamos assim. Querendo ou não, eu tive a minha infância inteira com ele, então eu acho que ele sempre me ensinou muita coisa da forma dele. A gente tem que tentar tirar lição de tudo que a gente aprende na vida, né, e filtrar aquilo que é bom para você ou não. Minha mãe sempre foi uma parceira minha muito grande. Ela se desdobrou muito para cuidar da gente.
E eu sempre fui muito amigo dela, sinceramente. Então eu acho que ela merece todo o meu respeito. Ela é uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, e eu tenho muito que agradecer a ela. Minha esposa, que querendo ou não, acredito que a gente vai especificar um pouco mais sobre isso daqui para frente, mas ela aceitou um encargo muito difícil, que é largar Curitiba e vir para Pontal do Paraná comigo. E sempre me apoiando muito nos momentos difíceis, momentos que a gente olha e fala assim, socorro, porque a gente tem isso, né? Não sei o que fazer, eu sempre posso contar com ela ao meu lado. Então eu quero muito agradecer a ela sobre isso. A Yumi, que é minha filha, querendo ou não, do jeitinho dela, ela ajuda a gente. Ela escuta, ela hoje em dia tá uma moça já, né? Não tem como falar que não. Ela opina, tenta conversar, tenta dar soluções, então sempre esteve muito comigo. Gosto muito dela, amo ela, assim como minha esposa, então eu acho que eu não posso deixar de agradecer essas pessoas. Ai, que eu adoro esse momento de gratidão. A gente já se emociona porque quando a gente conhece ainda a pessoa um pouco mais próximo, realmente a gente sabe que tem muito significado quando você está falando. E nesse momento de gratidão, eu peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo, agradecer aos apoiadores do programa Elas, as pessoas que acreditam na força do nosso programa, da Rossane, nas conexões que nós podemos gerar e através dessas histórias poder principalmente inspirar mais seres humanos a serem pessoas boas, não só empreendedores, mas serem pessoas do bem. A nossa gratidão, aguarde o nosso intervalo e já voltamos com a nossa conversa aqui com o Jeffrey. Voltamos agora com a nossa conversa aqui com o nosso amigo, companheiro, compadre. A gente costuma dizer que a gente tem muitos adjetivos aqui com o Dr. Jeffrey, né? Mas hoje nós estamos apresentando aqui o Dr. Jeffrey Grossman e ele tem mais nomes, tá? Mas eu não vou falar porque são nomes complexos, fica muito extenso, então a gente resume. Mas resumindo um pouco a história dele no nosso primeiro bloco, a história de vida pessoal, a escolha pela profissão, o porquê, né, de estar aqui em Pontal do Paraná. Gostaria até que você falasse um pouquinho nesse momento do Direto ao Ponto do porquê escolher Pontal do Paraná. E aí nós vamos falar desse homem que faz o direito, né, fazendo de uma forma direita as coisas, escolhendo bons caminhos, né? Hoje nós temos aqui um representante da maçonaria, nós temos um representante dos clubes de Rotary, né? Hoje assume recentemente como presidente do nosso clube de Pontal do Paraná, um clube ainda bebezinho, mas um clube que está crescendo com muita força. Por quê? Porque tem pessoas engajadas, pessoas que amam de fato servir. Esse é o grande propósito, né? Então, desde o começo, quando você conta a tua história, você está falando desse servir ao outro. Então, por isso que eu falei que faz todo sentido. Né? Uhum. A tua pessoa realmente serve. Então, conta para nós, Jeffrey, por que Pontal do Paraná?
E quem é esse homem que escolheu o Pontal do Paraná e que estamos fazendo tanto? Certo. Eu sempre gostei muito de praia. Essa é uma realidade. Comecei a trabalhar em Curitiba depois de formado, depois que eu tirei a OAB, e trabalhava em outros escritórios e parecia que era muito distante, por exemplo, uma ideia de morar no litoral. Porque você começa a trabalhar em outro escritório, você começa a planejar o teu futuro, digamos assim. Então você começa a almejar o quê? Um crescimento dentro da própria empresa. E aquilo começa, parece que, te desvirtuar, por exemplo, de um morar na praia. Não imaginava isso. Mas eu tive o pai de um antigo amigo meu que sempre visou muito a questão do litoral. E teve uma sacada, que na minha ideia até é muito importante, de olhar e falar assim, Pontal do Sul carece de escritório de advocacia. Né? É uma cidade que está em desenvolvimento, que tem muito a crescer ainda. Quem sabe abrir um escritório lá não seja uma boa ideia. Então ele me ajudou muito a vir para cá, a trazer esse escritório para cá. Teve esse papel importante e, obviamente, eu encarei, né? Falei, não, vamos embora. Minha preocupação era, conforme eu falei no primeiro bloco, sempre fui ligado a muitas pessoas, a movimento. Então, Curitiba é uma cidade totalmente oposta do litoral, porque é uma grande capital, então muita gente. Você vai, por exemplo, para a área do judiciário lá, é uma muvuca, né? Não tem como falar outra palavra, porque realmente a pessoa para lá e para cá. E Pontal do Paraná é uma cidade um pouco mais tranquila. Tinha só esse receio. Fora isso, não. Falei, eu sou uma pessoa muito agitada, vou chegar lá, como é que vai ser, né? Mas eu digo que acho que nem em um mês eu já não me via mais morando fora daqui. A gente não sabe o futuro, né? Não posso falar que nunca vou sair daqui, mas minha ideia é permanecer aqui. Eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que a escolha foi muito acertada em abrir meu escritório aqui. E graças a Deus, ano após ano, aí fazem 5 anos que a gente está para cá, eu acho que estamos no caminho certo. Aproveitando, né, a pergunta de questões de o que estou fazendo aqui, digamos, fora de uma parte jurídica, o lado bom de ter vindo para cá também, conheci, né, a nossa apresentadora e seu marido, Roberto. São pessoas que realmente a gente tem na nossa vida hoje em dia como uma forma muito importante e que me ajudaram nessa questão eu sempre pensei muito, eu e minha esposa, quando a gente estava aqui, queremos fazer algo mais, né? Tudo bem, eu trabalho para a comunidade no direito, tento resolver as questões ali que me trazem, mas eu acho que o próprio direito em si me leva para esse caminho no sentido de tipo fazer algo a mais, mas fora realmente da profissão. Às vezes envolve, porque você pode ajudar de alguma forma juridicamente falando, mas fazer algo a mais pela sociedade. E a gente nunca achou algo assim que a gente, tipo, não, vamos seguir essa linha. E foi aí que surgiu a ideia de abrir um novo Rotary em Pontal do Paraná, né? Então, assim, praticamente encaixou como uma luva. A gente ficou muito empolgado com essa questão de um novo Rotary aqui. E foi aí que a gente resolveu abraçar de vez essa ideia, né? Fazer algo a mais pela sociedade, não só, né? Obviamente que o Rotary ajuda a impulsionar muito, mas não só pelo Rotary. Pega um norte ali através dele e a partir disso a gente começa a se envolver muito mais com as pessoas que querem fazer o bem também dentro da cidade. Eu sinto isso hoje em dia. A gente conheceu muitas pessoas a mais hoje em dia e que, obviamente, todas não, né? Porque cada um tem o seu propósito, mas muitos com a mesma ideia de fazer algo mais pela cidade, cada um da forma que pode, cada um da forma que consegue. Mas eu acho que essa é uma parte muito importante da gente aqui no litoral. E é isso mesmo, né, Jeffrey? Acho que foi uma união de propósitos quando a gente conseguiu se encontrar e trazer um novo clube. E hoje, você, como presidente do nosso clube, o que nós temos para falar para a comunidade sobre o clube? Fazer esse apelo, esse convite também. Eu acho que o nosso meio de comunicação aqui, o Programa Elas, é para isso também, para que a gente divulgue boas ações. E para quem não conhece o Rotary, resumidamente, como é que nós poderíamos apresentar o Clube Rotary Pontal do Paraná através do nosso presidente, para quem não conhece? Tá certo. Eu vou utilizar uma frase que eu utilizei, inclusive, na minha posse, que é o fazer o bem independente de quem, né? Eu acho que esse é um lema que o Rotary leva, que é muito importante. O que o Rotary é? Nada mais é um clube de serviços que presta serviço à comunidade. A gente sabe que existem alguns pontos que a gente precisa tratar dentro da comunidade e só consegue lidar, às vezes, com isso a própria comunidade trazendo esse tipo de programa para dentro de um clube de serviços ou para dentro do próprio poder
executivo, judiciário, o que for, mas a gente precisa de pessoas dispostas a fazer alguns tipos de serviços beneficentes. E o Rotary nada mais é do que isso. É uma entidade que não tem fins lucrativos, o objetivo totalmente é fazer o bem para as pessoas. Vou citar alguns exemplos que a gente tem próximos agora, de eventos que a gente está fazendo. Até no dia 21 é comemorado o Dia de Limpeza do Rio, né? Isso a gente fala porque não é algo do litoral. O Rotary tem isso como um dia mundial, né, da limpeza dos rios, que é geralmente em setembro. Ele só organiza bem a data porque precisa, acho que cair no final de semana para poder fazer isso acontecer, né? E eu vejo que tem mais entidades que fazem essa limpeza de rios também, que adaptando para o nosso litoral, mares, e tem o mangue, a praia. Então, assim, acaba se encaixando perfeito. A gente principalmente fazer essa questão de limpeza de praia. Então, dia 21 agora a gente vai fazer uma ação em conjunto. A gente estava pensando em fazer uma ação do Rotary de limpeza da praia. Acabou que a gente acabou se associando com a AME, que é o pessoal que cultiva mel de abelha sem ferrão. E vamos fazer junto, a gente consegue somar. Aí, em contato com alguns conhecidos nossos que trabalham nessa parte ambiental, também falaram assim, a gente tem uma ação em Pontal do Sul, e que vai abranger bastante gente. A gente resolveu abraçar essa ideia também, então por que não somar, né, para fazer algo melhor do que a gente fazer algo em apartado. Acho que essa é a ideia, sempre que a gente puder somar, é muito mais interessante do que a gente tentar fazer algo sozinho, né? E eu acho que outro projeto que eu poderia elencar agora, que é o que a gente está tirando do forno, digamos assim, é o nosso projeto da Biblioteca Gelada, que a gente está pegando geladeiras antigas, sem uso, através de doações. A gente dá uma limpada nela por dentro, tira aquelas partes que não serão úteis para o nosso propósito, que nada mais é o seguinte: colocar livros dentro e colocar em estabelecimentos comerciais para que as pessoas possam ter acesso à leitura, de uma certa forma. Então a gente vai escolher um determinado local, deixar uma geladeira lá, pode ocorrer trocas de livros, você leva um livro para casa e deixa outro, mas tudo isso com uma ideia de incentivar a leitura. E esse nosso projeto está para ser em outubro. Porque o que acontece? Em outubro tem o Dia Mundial da Educação, da leitura, do incentivo a essa ideia. Então, por que não lançar, né, esse nosso projeto justamente nesse mês que tem esse propósito? Então, acho que são coisas legais que a gente faz. A gente acabou de passar um evento, né, do almoço beneficente à Escola Especial Ilha do Saber, que ninguém melhor, né, do que a nossa apresentadora para saber sobre esse evento, que a gente apoiou de uma forma assim, cegamente, né? Até quando me questionaram, o Rotary vai apoiar esse ano, mas não precisa nem perguntar, estamos juntos. E final do ano, se Deus quiser, vamos conseguir colocar em prática de novo o nosso Natal Solidário, ajudando as escolas aí que tem crianças carentes, e que a gente puder levar um pouquinho mais de felicidade para elas. Acredito que estaremos todos satisfeitos. É só coisa deliciosa que a gente faz, né? Nós estávamos falando esses dias, justamente nesse almoço, que a gente trabalha muito, mas a gente se diverte muito, a gente conversa muito e a gente sai assim com o nosso espírito renovado. Com certeza. Porque vocês viram que, assim, em 5 minutinhos o Jeffrey conta para nós tudo que o Clube de Serviços faz, né? Ações que de fato fazem a diferença para a nossa comunidade, e nós não estamos esperando absolutamente nada em troca com isso. Somente a melhoria de condições de vida do nosso próximo. Exato. Isso que a gente busca, servir, né? Servir com alegria, servir com felicidade, e é isso que a gente busca. Então, se você também, né, tem essa vontade, tem essa necessidade, às vezes não sabe por onde começar, ou está fazendo alguma ação pontual, e a tua ação pode vir colaborar conosco, que a gente pode somar esforços e atingir mais pessoas. A Biblioteca Gelada é algo incrível, que a gente já vem projetando há algum tempo, né? O incentivo à leitura, à educação, a gente sabe que a educação é que pode realmente mudar uma realidade. A limpeza do rio é fantástico, porque justamente no início da primavera, né, ali no dia 21, dia Florescer da Autoestima, temos projetos maravilhosos, e é um dia significativo. E por que não? Se nós não temos rio, nós temos mar, nós temos praia. Então é fantástico. Então, aqui, né, perante o nosso presidente, com a vênia dele, eu convido a vocês a participarem, a estarem conosco nessa família que se chama Rotary Clube Pontal do Paraná União. Jeffrey,
Deixa agora teus contatos, assim, Claro. não só do nosso Dr. Jeffrey, mas das pessoas que queiram se conectar de alguma forma com você, com a tua família, com a nossa família. Com certeza. Vocês podem me achar no Instagram Jeffrey Osman. Tá? É bem fácil de achar, porque o nome é um pouquinho difícil, então não vai ter muita concorrência. E o do Rotary, principalmente, quem tiver interesse em auxiliar de qualquer forma, serão sempre muito bem-vindos. Quiserem conhecer um pouco mais da nossa história, porque realmente a gente precisaria de muito tempo para poder falar de tudo. Procurem a gente também nas redes sociais, Rotary Pontal do Paraná União. Mande uma mensaginha lá, a gente dá um alô. E qualquer coisa, pode deixar no meu telefone? Por favor. Se precisarem também, deixo à disposição meu telefone, 41 99177 1115. A gente responde e vamos conversar um pouquinho, que a gente puder auxiliar, seja juridicamente, ou seja dando um norte, ou qualquer coisa nesse sentido social, conte com a gente. Nós temos aqui um homem do bem, um homem que está disposto a ajudar sempre, e seja na profissão, ou seja no social, ou seja no associativismo também, é nosso parceiro do associativismo. Eu tenho certeza que vocês podem contar com o Rotary, com o Jeffrey, com o Rotary e com a sua família. Mas ele não vai escapar do nosso programa Elas sem deixar uma dica. A gente costuma chamar de dica de ouro, né? As pessoas que passam pelo programa Elas sempre deixam uma dica e a gente tem um quadro com isso. A gente faz um recorte depois dessa dica e reposta daqui a algum tempo, porque é muito gostoso a gente relembrar e às vezes são dicas que de fato podem mudar a vida de muitas pessoas. Então, seja essa dica profissional ou pessoal, eu gostaria que você deixasse a tua dica de ouro do Jeffrey, do Dr. Jeffrey para nós. Perfeito. Eu acho que vou deixar um pouco de lado a parte profissional, até porque, querendo ou não, a dica pessoal influencia em tudo, seja na parte familiar, seja na parte do trabalho, seja na parte social. Eu acho que todo mundo tem que se associar com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, mas que esse propósito seja sempre em prol de um benefício de algo, né? Faça o que você faz, independente do que seja, faça o melhor e faça para colaborar de alguma forma. Eu acho que esse é o propósito. A gente está aqui não é só para juntar dinheiro, para bem material, não. A gente tem que pensar que, independente do que a gente faz, a gente sempre tem um objetivo. E se você puder melhorar a vida de uma pessoa, a recompensa vai ser a melhor possível que você vai conseguir. Então, acho que é isso. Pense no outro, algo que a gente escutou ontem, questão da empatia, ter empatia pelos outros, e se unam com pessoas que têm o mesmo propósito com você. Fazer o bem para os outros, melhorar a comunidade, eu acho que seria esse ponto realmente. Não poderia ser diferente a tua dica, vinda de você. Agradeço mais uma vez de coração, em nome do programa Elas, em meu nome, da nossa parceria, da nossa, da nossa união familiar. Eu agradeço por você, mais uma vez, estar sempre disposto a nos ajudar, a colaborar, a contribuir e a divulgar, a comunicar para todos tudo que você faz, seja você ou a tua família. Muito obrigada e gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, de coração. A nossa gratidão a você que está aqui toda semana acompanhando o programa Elas. Não esqueça aqueles recadinhos paroquiais, né? Curta, comenta e compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas para que a gente possa levar esse movimento do bem, não só para o nosso litoral, mas para muitas pessoas que a gente possa atingir através desse vídeo. E quando você encaminha, você nos ajuda a seguir nesse propósito. A nossa gratidão e eu espero vocês na semana que vem. Até lá!